Boa noite, amores. A tia Vivi está muito feliz quando a tia Edna me convidou para trazer a palavra no Culto Kids. Gente, não contava os dias nem as horas para chegar esse momento. E agora quem vai fazer a nossa oração para a gente começar é a Lavínia. Vamos fechar nossos olhos? Gente, tudo bem? O meu nome é Lavínia e eu vim aqui para orar para o Culto Kids. Mas antes eu queria falar para vocês participarem mais da EBD, da célula e dos cultos. No momento não está tendo EBD, mas está tendo célula toda sexta às 19h30. Então vamos orar. Deus, obrigada por mais esse dia, que o Senhor possa cuidar do nosso dia amanhã. Obrigada por mais um ano de vida que nós temos. Obrigada por cuidar da vida de cada um e que esse vírus vá embora logo, que ele vá embora para sempre, nunca mais volte, que a gente possa fazer o culto Kids, a célula, a EBD, pessoalmente, e que não tenha que ser mais por vídeo. E que o Senhor possa cuidar da família de cada um que está vendo esse Culto Kids e que todos aqueles que não vieram hoje, que venham outros dias, e que o Senhor possa cuidar da família de cada um, daqueles que não vieram e daqueles que vieram. E que a palavra que a tia vai contar pra gente entre no nosso coração e não saia. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Bom Culto Kids. Lavínia, um beijo no seu coração, filhota. E quando você estava orando, só veio fortalecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para a gente falar sobre oração. E é sobre isso que nós vamos falar. Quando a tia Edna me convidou para falar aqui no Culto Kids, eu fiquei pedindo a Deus que Ele me desse uma palavra. Eu já tinha falado sobre oração com as minhas crianças na EBD. E quando a tia Edna falou assim, a Lavínia vai fazer oração, essa palavra oração ficou assim na minha cabeça, e eu falei assim, Senhor, vou falar sobre oração. Até porque, por tudo que nós estamos vivenciando, eu acho que hoje nós temos buscado mais a Deus, nós temos orado mais, nós temos falado mais com Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre oração. Na palavra de Deus, tá? Tá aqui a nossa palavra. Maria tá aqui sentadinha. Maria, minha boneca de contar história, que eu amo. Ela tá aqui sentadinha, tá? Deixa eu puxar pra cá, tá? E na palavra de Deus, em Mateus 21:22, tá assim: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tá? E essa palavra, ela nos dá tanta segurança, nos dá tanta fortaleza da gente saber que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, que é fé, nós vamos receber. E aí, eu fiz aqui, né? Sabe, esse negócio ele gosta de inventar umas modas aqui, ó. Culto Kid, tão feliz de estar com vocês. E aí, essa primeira plaquinha tá falando o que é oração. Tá aqui, o que é oração? Oração, gente, é nós falarmos com Deus. Igualzinho quando nós falamos com os nossos amigos. Nós não gostamos de conversar com os nossos amigos? Ficamos aí horas batendo papo com os amigos? É a mesma coisa. Falar com Deus é isso. Oração é falar com Deus. É como você fala com seus pais, você fala com os seus irmãos, com os seus amigos. E quando você está orando, que você está falando com Deus, quanto mais você conversa e você fala com o seu amigo, mais você conhece dele e mais ele conhece de você. Então é por isso que é importante a oração. A oração é importante
porque é uma forma, é uma maneira, tá, que Deus viu para que a gente pudesse falar mais com Ele, para que nós pudéssemos ter mais intimidade com Deus. A oração é uma conversa, né? A oração é uma palavra, uma das palavras mais usadas na Bíblia. Eu até anotei algo aqui para falar para vocês, para indicar a prática do crente a falar com Deus. Oração é falar com Deus, dirigir a eles palavras ou pensamentos. Eu anotei aqui porque a gente não podia esquecer disso. Por quê? Tem gente que pensa que orar é só você falar, mas nós falamos também com pensamento. Então, muitas das vezes, tá, nós podemos estar falando com Deus em pensamento e a gente às vezes nem não se toca para isso. Então, até em pensamento, ela pode conter diversas coisas, como pedido, agradecimento, a intercessão, que é pedir, né, por outras pessoas também, a gente interceder. É o ato mais simples de comunicação de alguém. Parece na Bíblia como um ato de comunhão, de intimidade com o Senhor. E deve existir diariamente na vida do crente. Diariamente. O que é diariamente, gente? Todos os dias. De preferência, todos os momentos. Então, isto que é oração. A nossa segunda plaquinha, ela fala aqui, ó. Quem pode orar? Quem que pode orar? Todos nós. Todos nós podemos e devemos orar. Quando a oração é feita com fé, é isso que é importante. Para orar com fé, é preciso acreditar de todo o coração que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. E nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode todas as coisas. Então, quem pode orar? Todos nós, todas as pessoas. E eu queria chamar a atenção até de Elias. Elias tinha o dom da oração. E ele era um homem como nós, igualzinho a gente. Ele tinha momentos, tá? Como diz lá no livro de Reis, e nós estamos estudando lá na EBD o Antigo Testamento, tá? Fala que tinha determinados momentos que Elias, ele era ousado e corajoso. Mas também nós vamos descobrir que teve momentos que Elias teve medo, ele teve solidão, ele teve preocupação. No momento da história em Israel, em que havia muita corrupção de um modo geral, o povo escolhido adorava outros deuses, em que o próprio rei Acabe, ele era muito corrupto. E segundo 1 Reis 16:30, diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Aí aparece Elias a confrontar o rei e o povo. E disse Elias que o Deus de Israel estava vivo e era um Deus poderoso. E ele ia provar isso para Acabe e para o povo. E sabe como que ele ia provar? Ele falou para Acabe: eu vou orar a Deus. Vocês continuando dessa maneira, adorando outros deuses, fazendo o que vocês estão fazendo, eu vou orar a Deus. E vai ficar 3 anos e 6 meses sem chuva. Na verdade, quando ele falou assim, eu vou orar e não vai chover mais. E só vai voltar a chover o dia que eu orar de novo. E aí, ficou esse tempo que eu falei, 3 anos e 6 meses sem cair uma gotinha do céu. E ele provou para Acabe, para aquele povo, que o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que ouve orações. Deus ouviu a oração de Elias, e ouviu porque Elias era um homem de fé, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que vivia em oração com Deus. E aí, tem uma outra situação aqui, que no outro momento, Elias conseguiu derrotar 450 falsos profetas. Está lá em 1 Reis 18 e 19. Mas logo a seguir esses grandes acontecimentos,
Elias entra em depressão, Elias tem medo, ressentimento, ele se sente com culpa, ele se sente sozinho. Então o próprio Deus, como fez com Jó, ele cura o profeta através de um processo de cuidado e de paciência. Elias foi exatamente um ser humano como nós, um homem comum. Então todos nós tem hora que nós ficamos realmente, às vezes, entristecidos, chateados, assim, com tantos questionamentos, mas só que a lição da vida de Elias nos ensina é que não temos que ser perfeitos. Perfeito só o nosso Deus. Nós não somos perfeitos para ver as nossas orações serem respondidas. O que precisamos é colocar a nossa fé em Deus. Por isso, quem que deve orar? Todos. Todas as pessoas, todo mundo deve orar. E aí, a nossa outra plaquinha. Por que orar? Nós oramos porque é uma forma de nós adorarmos a Deus. É também a melhor forma da gente se tornar mais íntimo, mais amigo. Como eu já falei para vocês, quanto mais você ora, né? Por que a gente deve orar? Porque quanto mais a gente ora, mais a gente fala com Deus. E se a gente fala muito com Deus, a gente vai se tornando mais íntimo dele. A gente vai se chegando mais a ele. Tá? Nós vamos conhecendo mais de Deus, porque Deus já nos conhece. Mas nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos estar mais íntimo, mais próximo dele. Quanto mais você conversa com Deus, mais você quer conversar, porque mais você quer conhecer dele. Devemos orar para convidar Deus a participar das nossas vidas. Quando oramos, devemos fazê-lo com reverência, humildade, mas principalmente com muita fé. Fé, o nome é esse, fé. É o que nós devemos ter quando nós estamos falando com o nosso Deus, porque nós cremos no poder dele. Como um filho pequeno, quando fala com seu pai e pede um conselho, conforto, ajuda, devemos nos comunicar com Deus da mesma forma. Tudo que nós precisamos pedir a quem? A Deus. E com certeza Ele vai nos atender. Quando nós podemos orar? Vou ver outra plaquinha. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E quando nós devemos orar? Nós devemos orar quando nós levantamos, nós devemos orar quando nós vamos nos alimentar, nós devemos orar quando nós vamos sair, nós devemos orar quando a gente volta para casa, né? Nós aqui em casa temos o hábito, oramos quando vamos fazer as nossas refeições, quando a gente vai sair, antes de botar o pé para fora de casa, nós oramos, quando nós vamos pegar alguém, que às vezes a gente vai sair daqui para um outro município, dentro do carro nós oramos. Então, quando que nós devemos orar? Todo momento, a toda hora. Todo momento nós devemos orar, porque nós devemos conversar com o Senhor, pedir orientação, pedir para Ele nos guardar, pedir para Ele nos proteger, pedir para Ele nos levar e nos trazer, né? Então, muitas vezes imaginamos que só oramos quando paramos e falamos para Deus as nossas inquietações e angústias. Mas não é só isso. Antes de tudo, dizer sim à vontade de Deus. O Senhor vive constantemente chamando-nos à oração. E em Marcos 11, 24 está: tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já recebestes. Como os discípulos, vamos pedir a Jesus que nos ensine a orar. Né? Os discípulos que estavam a todo momento com o Senhor, eles pediram que o Senhor ensinasse eles a orar. E é só quando nós estamos conversando com Ele: Senhor, me ensina a orar. E tem hora que você não tem nem o que falar, tem hora que você não sabe nem o que falar, então você chora, porque o Senhor já sabe, Ele vai colher as tuas lágrimas, Ele vai te atender. Então, quando você não tiver nada que falar, fica quietinho também, fica ali pensando, né? Ai, Senhor, não sei nem me expressar, não sei nem falar, porque às vezes tem momentos que você não sabe nem como você vai falar. Como podemos orar? Podemos orar como? Ajoelhado? De pé? Sentado? Como? Não importa. Podemos orar de qualquer maneira.
Nós podemos orar ajoelhado, nós podemos orar sentado, deitado, em pensamento, em voz alta, em voz baixa, em choro, em silêncio. Faça a oração em seu pensamento e Deus vai ouvir. Não importa como nós oramos. Algumas pessoas que estão hospitalizadas não podem nem se ajoelhar para orar, mas elas oram e Deus ouve. Algumas estão lúcidos, mas não conseguem verbalizar, não conseguem falar, né? E aí, em pensamento, ele está ali orando. Então, não importa, tá? A maneira que você está. Como que nós podemos orar? De qualquer forma, de qualquer maneira, desde que haja fé, haja sinceridade no teu coração. Como podemos orar? De muitas formas. Não há regra rígida sobre como orar. Orar é falar com Deus. A oração não precisa ser bonita, nem comprida, não importa se você vai demorar 1 minuto ou se você vai demorar 1, 2, 3 horas orando. O que importa é você falar com Deus, conversar com Ele e que seja de coração, que seja sincero, com fé. A nossa próxima plaquinha. Onde podemos orar? Podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos orar no banheiro, nós podemos orar no quarto, nós podemos orar no monte, nós podemos orar na igreja, nós podemos orar no nosso quarto, nós podemos orar debaixo do chuveiro, nós podemos orar no ônibus, nós podemos orar andando na rua, nós podemos orar lavando louça, varrendo casa, a todo e qualquer momento e de qualquer forma nós podemos estar orando. Tem lugar que é silencioso, tem lugar como no hospital, você chega lá e já vê assim, né, até aquelas plaquinhas que a enfermeira assim, ó, pedindo silêncio. Então você vai orar através do seu pensamento. Então você pode orar com o seu pensamento. Isto não importa, nós podemos orar de qualquer forma, de qualquer maneira, desde que eu vou frisar isso, seja sincero e com muita fé. A quem? Quem que podemos orar? A quem que nós vamos orar? Para Deus, é lógico. Deus, nosso Pai poderoso, que é o único que é capaz de ouvir e atender as nossas orações, as nossas petições, o único que é capaz de curar, de salvar, o único que é capaz de libertar. O nosso Deus poderoso. Eu anotei algo aqui porque eu falei assim, às vezes é tão difícil a gente explicar isso para criança, mas eu anotei uma coisa aqui que vai ficar fácil da gente gravar. Porque todas as nossas orações, no final nós falamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus. E por que a gente fala em nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele intercede a Deus por nós. Ele é quem fica intercedendo, falando, Pai, tá ouvindo aí a Vivili, né? Então, ele fica intercedendo. Ele é o único mediador entre Deus e nós. É Jesus Cristo, o único mediador. Então, tudo que nós devemos pedir tem que ser em nome de Jesus. E aí, nós sabemos que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós sabemos que tem a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é isso que eu anotei para eu falar para vocês. Toda oração deve ser direcionada a Deus. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A melhor forma de entender o papel da Trindade em relação à oração é que oramos ao Pai através do Filho pelo poder do Espírito Santo. Então, nós oramos ao Pai através do Filho, tá? No poder do Espírito Santo. Todos os três são participantes ativos na oração do crente. Então, que a gente não se esqueça disso jamais. E aí, eu ensinei para as minhas crianças lá na EBD por quem orar. Né? Porque quando você vai começar a fazer uma oração, de repente você se perde, assim, na oração começou aqui, começou ali. Você pode falar do jeito que você quiser, mas para você não esquecer, outro dia, eu estava orando por alguma coisa, orando, e aí depois
eu lembrei de uma pessoa que estava enferma e eu falei que eu ia orar por essa pessoa. Aí eu falei, ai Senhor, ainda na tua presença, aí voltei e pode fazer isso também. Volta e pode que o Senhor vai se agradar de todas as vezes que você quiser falar com Ele. Mas eu ensinei para as crianças na EBD a gente utilizar a mão. Aqui, ó, nossa mãozinha. Porque todo mundo tem mão, né? Graças a Deus, para a gente poder fazer a oração. E aí nós, tudo bem, eu trabalhei na escola, né, lá no Cine, tinha algumas crianças que não tinham, mas com certeza a gente vai arrumar outra maneira, né, do pensamento, e vai orar, e vai pensar, e ela vai falar com Deus, porque com certeza todos nós precisamos falar com Deus. Mas quem tem, aí a sua mão, vai utilizar aí a sua mãozinha para poder não esquecer. E o seu dedo aqui, né, o seu dedo mindinho, dedinho piquititinho, você vai orar por você. Eu costumo falar para as minhas crianças e para mim, para os meus filhos, que sempre que você vai orar por você, deixa eu ver aqui. Eu não tirei aqui, ó. O Silvio, meu esposo, que está ali me ajudando, que é sempre quem filma para mim, fez um sinalzinho assim, aí eu falei, eu não tirei ali a plaquinha. A mãozinha, o primeiro que você vai orar é por você. E quando você vai orar por você, eu sempre ensino para os meus filhos, falo para as minhas crianças, que é bom você começar pedindo perdão. Sabe por quê? A gente tem uma mania que é só de pedir, né? Aí a gente já começa, ai Senhor, meu Deus, eu queria te pedir isso. Vamos ser humildes, né? Vamos começar pedindo perdão. Todos nós somos pecadores, sempre a gente faz alguma coisa que entristece a Deus, porque a gente entristece a Deus às vezes por palavras, por ações, por pensamento e até por olhar alguma coisa que a gente sabe que não devia estar olhando. Então, sempre eu falo, comece orando, pedindo perdão a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Ele reconheça a nossa humildade, que a gente está sendo humilde. Então, eu gosto de sempre pedir primeiro perdão a Deus. Então, esse primeiro dedinho aqui, a gente ora pela gente. E aí, depois que eu peço perdão, aí pronto. Aí eu começo a petição, pedir, agradecer pela minha família, pela minha vida, né? Agradecer por aquilo que o Senhor já me respondeu e pedir por outras coisas. Então, aqui, ó, é por você. Depois desse dedinho aqui, nós vamos lembrar de orar pelas pessoas que estão fracas na fé, pelas pessoas que estão doentes, né? Estão enfermas e também por uma coisa que é difícil, gente, porque orar por quem gosta de você é fácil. Agora, ora por quem você sabe que de repente por algum motivo não gosta de você. Que tem, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não vai ser a gente. Então, com certeza tem alguém às vezes que ficou magoado, ficou entristecido com você. Ore por essa pessoa, para que o Senhor possa quebrar isso, para que possa dar um outro momento, uma outra oportunidade de vocês se tornarem, pelo menos a conversar, mas que tire isso do coração de vocês. Então, esse dedinho aqui, ó, orar pela gente, por mim. Orar pelas pessoas enfermas, as pessoas que estão fracas na fé, as pessoas que por algum motivo não gostam de você. Esse dedo maior, orar pelas autoridades. E quem são as autoridades? A nossa família, os nossos pais são autoridade da nossa vida, os nossos avós são autoridade da nossa vida. Aquelas pessoas que cuidam da gente, têm responsabilidade com a gente, eles são autoridade na nossa vida. Então, nós devemos orar por eles. E não só por eles, mas pelos policiais que são autoridade, por todas as autoridades constituídas, prefeito, governador, presidente da república, senador, deputado, vereador. Todas essas pessoas nós devemos orar. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por todas as autoridades para que tenha paz. Então, é nossa obrigação da gente orar. O dedinho que a gente chama de fura-bolo, nós devemos orar, deixa eu pegar aqui minha colinha, por todos que nos ensinam sobre Cristo. Tá? Os nossos pastores, nossos líderes espirituais, pelos nossos professores da EBD, da célula. Então, todas as pessoas que nos ensinam sobre Cristo, nós devemos orar por essas pessoas. E aqui, o mata-piolho, né? Que é o polegar. Nós vamos orar por quem? Pela nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, todas aquelas pessoas que convivem, gostam da gente, nós vamos orar por elas também. Então, se a gente usar a mãozinha, nós não vamos esquecer de orar por ninguém, nem por nada. Mas se esquecer,
Não tem problema. Você volta rapidinho e fala, Senhor, ainda na tua presença, e não deixe de falar com ele. E agora eu vou contar uma história, né, gente? Se eu não contar a história, não é a tia Vivili. Vocês sabem que eu amo história. Eu amo. Gosto de inventar, de fazer esses recursos, né? Até que no meu aventalzinho tá aqui, Pare, pense em Deus, tá? Parar. Tem hora que você tem que falar assim, para. Dá uma paradinha. Pensa. Ai, Senhor, em Deus. Pare e pense em Deus. Então, a história que eu vou contar para vocês hoje está lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. E eu vou contar a história de Jabez. Uma oração sincera. A Bíblia diz que houve um homem que fez uma oração bem pequena, mas com um coração muito, muito sincero. A oração não durou nem 5 minutos, mas Deus respondeu. Sabe por quê? Porque Deus não conta quanto tempo você para orar, tá? Não conta se vai ser 1 hora, se vai ser 10 minutos, 5 minutos, nada disso. O que importa para Deus é a sua sinceridade. E se houver sinceridade e fé, Ele vai responder. Ele responde a sua oração, se você acreditar e for sincero no que diz. E foi exatamente isso que aconteceu com Jabez. Jabez sofria muito, aqui fiz um desenho dele, Jabez sofria muito. Seu nome significa dor, sofrimento. E toda vez que alguém o chamasse, estava chamando por dor e sofrimento. Jabez estava cansado disso. Ele queria uma vida melhor do que aquela. Ele queria que seu nome pudesse não mais significar dor e sofrimento. Então ele orou, fez uma oração sincera. Nela ele dizia, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E foi essa oração tão pequena, não é? Mas tão sincera, que Deus atendeu a seu pedido. E agora, todos que leem essa história na Bíblia não lembram mais de sofrimento ou dor, mas sim de um homem sincero que orou e Deus atendeu. Depois dessa oração sincera, Jabez nunca mais foi o mesmo. A Bíblia relata que de todos os seus irmãos, ele foi o mais importante. Sabe, não importa quanto tempo oramos, não importa. O que importa é a nossa fé, é orarmos com fé que Deus vai responder. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês, tá? Que vocês possam estar sempre orando, sempre conversando com o Senhor, tendo mais intimidade com eles, porque quando nós oramos e temos intimidade com Deus, através da sua palavra, através de outra pessoa, Ele te responde às suas orações. Uma coisa é bom a gente lembrar, que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E o tempo dele não é o nosso tempo. Agora, uma certeza você pode ter, que o que Deus tem pra gente é infinitamente melhor e maior do que o que nós queremos. Com certeza o que Ele tem pra gente é muito maior. Então, se Ele não atendeu ainda, se Ele está demorando, é porque Ele sabe o que isso pode ocasionar. E aí, a palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Eu fiz esse disquinho de oração, entreguei para alguns alunos meus, tem alguns ainda que não receberam, mas quem quiser um disquinho de oração, é só botar lá, eu quero. E a gente vai dar um jeito e vai entregar. O importante é você orar. E nesse disquinho de oração, para encerrar, eu vou rodar aqui o disquinho, tá? E vamos ver onde que vai parar. E aí parou aqui, Ore pelo seu pastor, pelos líderes e pelos professores da EBD. Cante um louvor e leia Hebreus 13, 17. E aí eu vou fazer o seguinte,
o louvor, eu vou deixar para cada um cantar aí na sua casa, hein? Depois vocês cantem o louvor. Eu vou fazer a oração e depois vocês leiam também, porque eu vou ler Hebreus 13, 17, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos? Pai amado, Deus querido, Deus santo, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Graças te damos por esta palavra, onde nós aprendemos, ó Pai, a importância da oração, a importância de falar contigo, ó Pai, com toda sinceridade, Senhor, com fé, crendo que tu és poderoso, Senhor, poderoso para atender da melhor maneira possível, da forma como o Senhor acha, ó Pai, que vai ser o melhor para nós. Ô Pai, agora eu venho te pedir, Senhor, que tu seja com todos os líderes, com todos os pastores, com toda a liderança, com todos os professores de escola dominical, com todos os professores de EBD, Senhor, com todos os professores de célula. Ô Pai, tu sabes, ó Pai, o que nós estamos enfrentando com essa pandemia, tentando ensinar, passar para as crianças, Senhor, através da internet, que tu possa nos dar estratégia, que tu possa continuar nos dando sabedoria, discernimento, Senhor, e que tu possa continuar abençoando, ó Pai, toda a liderança, todos os pastores, ó Pai. Continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, seja com cada criança, com cada família que assistir esse vídeo, ó Pai, que tu possas, ó Pai, colocar no coração delas, ó Pai, a importância, ó Pai, de orar a Ti, de falar contigo, de Te conhecer mais e ser mais íntimo de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Isso eu lhe peço, lhe agradeço, em nome e por amor de Cristo. Amém. Então, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando vocês, ó. Um beijo no coração de cada um.